Olá, como combinado, toda sexta-feira estarei postando um tópico de um estudo bíblico, que são 18 tópicos, tá? E toda sexta-feira estarei postando um. E hoje é o quinto tópico, e que, por sinal, é continuação do quarto. Que o quarto, a gente falou, nós estudamos sobre os sinais da volta de Jesus. E o quinto está falando sobre a volta de Jesus também, só que a maneira da sua volta. Uma das verdades mais solenes das Escrituras é a volta de Cristo para completar a obra da redenção. O Senhor Jesus prometeu voltar. Lá em São João, capítulo 14, verso 2 e 3, ele diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O cumprimento dessa promessa e a vinda do nosso Senhor à Terra pela segunda vez é a única esperança do homem em seu anseio por solver os problemas que afligem a humanidade. O mesmo Jesus a quem os discípulos viram subir para o céu virá outra vez. Isso foi o que os anjos disseram na ascensão do Senhor. Os anjos, quando no momento que Jesus estava subindo ao céu, ele estava ascendendo ao céu, os anjos vieram confortar os discípulos. Então, eles disseram assim, ó: esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, assim virá do modo como viste subir. Atos, capítulo 1, verso 11. A segunda vinda de Cristo será tão real quanto a primeira. Ele voltará, porém não como um frágil bebê, e sim como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus voltará com grande poder e glória, acompanhado de vasta e inúmera multidão de anjos. A manifestação de Jesus será tão visível quanto o relâmpago que corta o céu. A Bíblia afirma que a volta de Jesus será um evento literal. Outra informação importante é que ele virá corporalmente, não será uma manifestação assim de um poder, de uma energia. É corporalmente. Jesus quem virá, e ele virá de uma forma visível. A Bíblia diz claramente que Jesus será visto por todos. É muito, muito importante a gente estar atento sobre os sinais, a maneira como Jesus vai voltar, porque o último ardid de Satanás será personificar a volta de Jesus. E se você não estiver atento ao que a Bíblia realmente diz, você pode ser facilmente enganado, tá? Porque ele vai tentar enganar. Ele fará tão grandes sinais que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, a única maneira de você saber realmente a verdade, como tudo vai acontecer, é estudando a Bíblia, tá? Então, esses dois tópicos, o quarto, todos são muito importantes, que nós estamos estudando na Bíblia, né? Mas é importante que você estude aí na sua Bíblia, acompanhe texto por texto, confere verso por verso, tá? Não fique só atrás, assim, de profecia, e nos eventos, né? Buscando que alguém, um pregador, fale alguma coisa para te alimentar, né? Você pode alimentar você mesmo estudando a Bíblia. É muito mais seguro você conferir. Porque se você não conferir na Bíblia, como você vai saber se a pessoa está falando a verdade ou não, né? E tudo isso que eu estou falando aqui para você, te ensinando, tá tudo na Bíblia. E por isso que eu deixo os versos para você ler depois na sua Bíblia, tá? O objetivo desse estudo é ajudar as pessoas, ajudar você a estudar a Bíblia. Tenho visto muitas pessoas falar: eu leio a Bíblia e não entendo, né? Como eu disse lá no começo. Então, eu estou deixando aqui os textos para você. Nós vamos estar estudando assunto por assunto, tá? Depois eu vou estar deixando nos comentários os textos, uma pesquisa para você fazer na sua Bíblia. Então, né, como eu disse que Jesus virá corporalmente, em Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Esse verso aqui que fala assim, que todo olho verá, até os que o transpassaram, foi aquelas pessoas que feriram Jesus com uma lança.
eles vão ver Jesus voltando, eles vão fazer parte da primeira, na ressurreição, quando Jesus voltar. Na pesquisa, você vai ler na Bíblia que vai haver duas ressurreições quando Jesus voltar. E aqueles que transpassaram Jesus, eles vão estar ressuscitando para ver Jesus voltar, tá? Tem algumas razões específicas, né, para que isso aconteça. Então, aqui tem a pesquisa que eu vou estar deixando nos comentários, ó. A pergunta 1. Quem ressuscitará quando Jesus voltar? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Pergunta 2. Aquele dia marcará a vitória sobre o quê? Isaías 25, verso 8 e 9. Pergunta 3. Qual será a atitude dos que não estiverem preparados? Apocalipse, capítulo 6, verso 15 e 17. Pergunta 4. O que fazer diante da realidade da volta de Jesus? Lucas, capítulo 21, verso 34 e 36. Pergunta 5. Como os justos vivos serão transformados? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 53. Pergunta 6. Quem acompanhará a Cristo na sua volta? Mateus, capítulo 25, verso 31. Pergunta 7. Se alguém disser que a volta de Jesus é secreta, o que fazer? Mateus 24, 23 e 26. A pergunta 8. O que é a volta de Cristo, de acordo com o apóstolo Paulo? Tito, capítulo 2, verso 13. Como eu disse, esses versos aqui, essas passagens, eu vou estar deixando nos comentários. Então, a pergunta, eu quero voltar um pouquinho aqui na pergunta 7, que fala assim, se alguém disser que a volta de Jesus é secreta, o que fazer? Essa passagem aqui, esse texto, essa pergunta, ela contradiz, não sei se você já assistiu aquele filme Deixados para Trás, né, que fala muito do arrebatamento secreto, tá? E infelizmente, muitas igrejas pregam isso, que o arrebatamento será secreto, que a pessoa fala que aviões vai estar voando sem o piloto, a pessoa está dirigindo, de repente a pessoa sumiu, tá? Então, leia Mateus, capítulo 24, verso 23, e você vai entender que não vai ser assim, tá? A volta de Jesus vai ser visível a todos, vai ser um momento assim que todos irão ver. Então, aqui um texto para você pensar. Os que realmente amam ao Salvador saudarão com alegria o anúncio baseado na palavra de Deus, em que aquele em que se centralizam suas esperanças de vida eterna voltará logo. Não deveríamos ter dúvida quanto à proximidade da segunda vinda de Cristo. Tudo indica haver chegado a hora final. Logo teremos a última noite na terra e o raiar de um dia eterno. Acheguemo-nos a Cristo e pela fé nele alcancemos salvação do pecado. Demos graças a Deus pela esperança da volta de Cristo. Descansemo-nos em seu amor. Agora, como sempre, no final, te convido a tomar uma decisão. Quero estar preparado para encontrar-me com Jesus quando ele vier. Hoje me proponho a estudar a Bíblia e ser fiel aos ensinos da palavra de Deus, e dessa forma permanecer fiel até a volta de Jesus. Que essa seja a sua decisão. Até a próxima. Gratidão.